Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Precisamos crescer, amadurecer. Precisamos entender o propósito da nossa vida, a maneira como viver, a maneira como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E entender o que devemos pedir, ou como devemos pedir e qual a motivação que nos leva a pedir e o que pedimos. Isso Jesus fala em João 14, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, o que não podemos fazer é tirar o versículo de contexto. Jesus está falando sobre uma coisa muito importante. Agora, eu tirar e dizer, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, isso quer dizer que ele fará qualquer coisa? Não, de jeito nenhum, de maneira alguma. O que nós precisamos entender é o contexto do capítulo, o contexto do que ele está falando, principalmente nesse aspecto dele falar que o que nós pedimos e que obras que nós faremos. Ele está falando de obras. Ele está falando de realizar a obra de Deus, de fazer e viver o reino de Deus neste mundo. O que a gente precisa entender e compreender? Primeiro, o que são obras? Obras maiores que podemos fazer. Ele fala um pouquinho antes acerca disso, de que ele estava no Pai, as obras que ele fazia revelavam o Pai. Então, primeiro, tudo que nós fizermos, devemos fazer para revelar o Pai. Mas isso implica em quê? Essa é a questão que a gente precisa entender. Fazer as obras de Deus não se trata de um projeto de evangelização, de uma plantação de uma igreja, de sair e ser missionário. Isso faz parte, mas não é só disso que ele está falando. Nós precisamos aprender a viver o reino de Deus no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. No nosso trabalho, na nossa escola, na família, em casa, na rua, na maneira de dirigir, na maneira de tratar as pessoas, como lidamos com as pessoas, como nos relacionamos com ela, pois em todos esses aspectos de interação, nós precisamos revelar Deus. Essa é a questão. Fazer as obras de Deus é, nessas situações, revelar o Pai. Como a gente faz isso? Quando a gente é traído, como é que nós reagimos? Se alguém não atende às nossas expectativas, o que nós fazemos? Ficamos magoados, ofendidos e não queremos falar mais com as pessoas? Se alguém nos maltrata, nós simplesmente largamos para lá se ele estiver precisando de ajuda? Então, esses são aspectos que fazem com que nós realizemos as obras de Deus ou não. Nós precisamos entender que a questão que a gente precisa neste mundo é revelar o Pai ao mundo, revelar a sua justiça, manifestar o seu amor, sua graça, sua longanimidade, a paciência. E é isso que faz de nós filhos de Deus. A maneira como nós andamos e como nós vivemos. Vivemos na expectativa ou na ansiedade quanto ao dia de amanhã. Corremos somente atrás do dinheiro e não nos preocupamos com as pessoas. Queremos os resultados, mas não importamos com o que estamos fazendo com as pessoas? Essas são questões que fazem diferença e que revelam ou não se estamos em Deus. Porque nós precisamos entender que, primeiramente, nós existimos neste mundo, conhecemos de Deus a sua vontade, conhecemos Cristo, a sua salvação, a salvação pela graça, o amor de Deus revelado por meio de Cristo, para que a gente possa submeter a essa vontade, submeter a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nascermos de novo, nascermos do Espírito, sermos nova criatura, recebermos da graça de Deus, do amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós, por nós mesmos, não temos qualquer condição de revelar ou expressar o Pai neste mundo. Que nós, por nós mesmos, por nossa capacidade, não podemos sequer fazer qualquer coisa que possa agradar a Deus, Ele se agradar de nós e nos dar o que quisermos. Não se trata disso.
Nós precisamos aprender a viver alinhados com a vontade de Deus. Viver alinhado com a vontade de Deus é fazer, expressarmos suas obras, revelarmos seu amor, sua graça neste mundo. Manifestarmos a compaixão, manifestarmos a longanimidade com as pessoas, principalmente mansidão. Tudo isso, o que é? Fruto do Espírito, nós recebemos. Então, o que nós podemos ou devemos pedir? Tudo que está alinhado com a vontade de Deus. É para o nosso usufruto? Certamente não dará. É algo para o reino, para expressarmos oferta, para revelarmos? Com certeza Ele nos dará, porque isso está dentro da sua vontade. Para atender a nossa imaturidade, nosso egoísmo, com certeza Ele não fará. Porque Ele quer que a gente cresça, amadureça. E como um bom Pai que Ele é, vai nos conduzir no caminho de conhecermos dessa vontade, de conhecer a Ele. Pedirmos o que quiser, sim, alinhados com a sua vontade, porque nós o conhecemos. Deus não existe para atender às nossas expectativas. Não é porque nós fazemos as coisas que Ele irá nos atender e fazer o que nós queremos. Não se trata disso. O reino de Deus se trata de revelar Ele ao mundo. Precisamos de sabedoria, Ele nos dará. Precisamos saber como fazer em determinadas situações, teremos a sabedoria que precisamos para lidar com aquela situação. Qual é a questão? A questão é revelarmos o Pai ao mundo, manifestarmos do seu amor, da sua graça, fazendo as suas obras, ou seja, revelando Ele na maneira como nós nos interagimos com as pessoas, de maneira que Ele seja expresso por meio de nossas ações. Tudo que vem e revela o Pai, é isso que o agrada. E se precisarmos de mais coisa para que isso aconteça, Ele irá prover, inclusive recursos. Agora, se é para o nosso interesse, para usarmos de forma egoísta, com certeza quem está nos dando não é Deus. Porque quem cuida dos nossos interesses é o próprio diabo, mas não Deus. Quem satisfaz os nossos desejos é o diabo, não é Deus. E a gente precisa entender isso. O Pai quer que a gente amadureça, que a gente cresça e que viva na plenitude da sua vontade, expressando que as nossas vidas sejam a expressão de Cristo, que nós façamos as mesmas obras de Cristo. Por isso, ser discípulo de Jesus implica em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Seguir a Cristo implica em abrirmos mão de nossa vontade, de nosso querer em favor da vontade do Pai. Pois sabemos que a vontade do Pai é melhor para nós e que nos conduzirá no crescimento, no amadurecimento e na expressão plena de Cristo neste mundo. A gente precisa entender isso e crescer. Por isso, quando pedimos guarda-nos do mal, na oração do Pai Nosso, não é do mal que o mundo pode nos fazer, mas é do mal que habita em nós mesmos. Do mal que está na nossa natureza humana e que é contrária à vida, o propósito e o desejo de Deus para as nossas vidas. A gente precisa crescer, amadurecer, para ser expressão do Pai, e assim tudo que fizermos alinhados com essa vontade. Que a gente entenda isso, compreenda essas coisas e nos submetamos ao nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.